Salmo 23. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor, por este salmo. Ó Deus, a profundidade de cada declaração aqui de Davi. Ó Pai, não meramente uma beleza poética, mas uma profundidade espiritual, intimidade com o Senhor. Aquele coração, ó Deus, que está contigo. Que assim nós possamos viver também. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se nós fôssemos pastores, literalmente falando, cuidando ali das ovelhinhas, dos animais, talvez nós pensássemos assim: eu queria servir a Deus, separando as coisas ou as áreas da vida como se fosse assim uma área secular e outra área espiritual. Isso não existe. O cristão, ele vive na presença de Deus 24 horas do seu dia, não importa o que ele esteja fazendo. É tudo para a glória de Deus. E na história da igreja até criaram um termo específico para isso, que é coram deo, ou seja, na face, na presença, diante de Deus. Davi, então, cuidando das suas ovelhas e passando por um lugar mais escuro, sombrio, depois uma grama bonita, levando as ovelhas para tomar água, colocando sombra, pensando em inimigos, tudo isso virou adoração a Deus. Certa vez, pessoas estavam debatendo o que significa orar sem cessar. Porque é claro que seria impossível ficarmos de contínuo, assim, de joelhos o dia todo. É claro que Paulo não quis dizer isso. Até parar de orar nós precisamos para evangelizar, inclusive, e trabalhar e tantas outras coisas. E aí chegou uma irmã da igreja, que limpava a igreja, e disse o seguinte: olha, quando eu coloquei este casaco, eu falei: Senhor Jesus, me veste com a tua justiça. E quando eu limpei os bancos da igreja, tirando o pó, eu falei: Senhor, purifica as impurezas do meu coração. E ela falou assim: então eu acho que é isso, orar sem cessar. E de fato é. Se você pegar o Salmo 63, que nessas férias falou muito ao meu coração, indo lá na igreja de Tucuruvi à noite, ouvindo o reverendo Vitor. E olha só, Davi estava no deserto de Judá. E deserto, nós associamos ingratidão de Israel, murmuração, gente morrendo. Mas o deserto de Davi foi diferente.
por causa dessa vivência espiritual na vida dele. Ele disse: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Eu sou uma pessoa ansiosa. Então redireciona toda essa ansiedade para buscar a Deus. Fica ansioso para buscar a Deus, então. A minha alma tem sede de ti. Ele com sede no deserto, via nisso a ilustração espiritual da sua vida. A sede. O calor está tão grande nesses dias, que a gente fica com sede o tempo todo. Sede, tem que tomar muita água. E aí ele já pensa numa associação, uma ligação espiritual do que ele sente no coração dele. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja. Aí ele fala, como terra árida, exausta, sem água. Ele olhando para aquele deserto de Judá, rachado, seco, ele dizia, assim é a minha alma tem sede de Deus sempre. E é interessante, irmãos, e às vezes até um pouco difícil de pensar dessa forma, que Deus satisfaz a nossa alma e ao mesmo tempo temos sede dele. Quanto mais ele satisfaz, mais sede de Deus nós temos. É meio que um paradoxo. Mas quanto mais conhecemos a Deus, mais queremos de Deus e menos desse mundo. Doutor, nosso irmão Russell Shedd, um homem de Deus, aquela Bíblia de estudo, Russell Shedd, muito boa por sinal. Ele já estava no fim da sua vida, ele fala assim, estou sofrendo muito e é uma bênção, porque eu estou cada vez mais desmamando desse mundo para a eternidade. Ele falou isso. E Davi dizia o seguinte, a tua graça é melhor do que a vida. Ele estava mais preocupado em conhecer o seu Deus, em viver a graça de Deus, do que preservar a sua vida. E ele diz, no meu leito, e quando eu estava lá ouvindo o sermão do reverendo Vitor, esse versículo saltou para mim. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Em que nós pensamos quando nós vamos dormir? E quando acorda? As pessoas dormiam mais cedo naquela época, né? Normalmente. Então, às vezes até interrompiam o sono, acordando algumas vezes. O salmista até diz, eu vou levantar à meia-noite para te dar graças, Senhor. Agora é comum, meus irmãos, no leito, ali na cama, nós abrirmos o celular para ver um monte de crise mundial, problemas, desgraças, e enchermos o nosso coração dessas coisas que nós sabemos, precisamos conhecer, não podemos viver numa bolha, mas, amados irmãos, ali naquele momento do travesseiro, como diz Davi no Salmo 4, nós precisamos recordar de Deus e pensar em Deus e não em nós mesmos. E no nosso problema, em inimigo aqui e coisa ali, eleva os seus pensamentos a Deus. Deus, o pastor, exclusivo. Ele aponta, é como se ele apontasse para Deus e dissesse assim, Ele é o meu pastor. Ele cuida de mim. Ele dirige a minha vida. Ele satisfaz a minha alma. O Senhor, Yahvé, é o meu pastor. E é a melhor coisa ficar sob os cuidados deste pastor. Ficar sempre com Ele. E ter um coração voltado para Deus. Quando Ele falhou, que a Bíblia diz que não há homem que faça o bem e não peque. Os seus olhos, ao invés de se voltarem para Deus, e o seu coração em Deus, ele foi olhar ali e contemplar algo que trouxe desejos pecaminosos no seu coração. Porque desviou o olhar do pastor para alguma outra coisa, ou pessoa, ou ídolo.
E foi muito dolorido para ele tudo isso. Pecar contra o seu Deus. Ofender a Deus. Por isso que ele diz no Salmo: eu fiquei esmagado pelo Senhor. Fique debaixo do cuidado do pastor Jesus Cristo. O Senhor é o meu pastor. Ou seja, ele é um pastor pessoal, ele é nosso pastor. O Pai é nosso, mas só pode ser nosso se antes for meu, pessoalmente, individualmente. O Senhor é o meu pastor, Ele cuida de mim, Ele me alimenta, Ele dirige a minha vida, Ele me defende, Ele me guarda, Ele me sustenta. Nada me faltará. Eu creio nisso, você crê? Nada me faltará. Essa é uma declaração poderosa de fé e de satisfação. Davi está dizendo: de nada sinto falta, nada me faltará, porque Ele é o meu pastor. Se eu não creio nisso, eu não estou duvidando de mim mesmo, eu não estou duvidando das pessoas, eu estou duvidando, eu estou questionando, afrontando o cuidado de Deus, a providência de Deus, o sustento de Deus, o amor de Deus. Creia nele de todo o seu coração. Deus dará o suficiente para hoje. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ah, mas está faltando isso, faltando aquilo. Amados irmãos, é porque nós queremos mais do que nós precisamos, muitas vezes. Por isso que Paulo diz: tendo que comer e vestir, estejamos contentes. E ele falou isso da prática da vida dele. Pense em cada palavra. Por isso que eu falo da leitura que não é dinâmica, ou seja, não é rápida da Bíblia. Outros livros pode ler de forma dinâmica, etc. Mas a Bíblia precisa ser lida de forma muito cuidadosa, para pegar cada pedaço e trecho. O Senhor, Ele é o meu pastor. O que é um pastor? Nada me faltará. Nesse mundo que as pessoas exaltam a si mesmas, elas querem governar a si mesmas, querem mandar na própria vida, elas dizem o seguinte: nada me faltará porque eu corro atrás. Nada me faltará porque eu sou uma pessoa muito inteligente, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, e faço aquilo outro. Por mais, irmãos, que a gente saiba que Deus sustenta quem trabalha, quem se ocupa, quem produz, nós não podemos fazer declaração cheia de vaidade, cheia de soberba, dizendo: eu quero, eu posso, eu consigo. Davi diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Às vezes nós pensamos assim: está faltando isso, faltando aquilo. Será? Será que nós não estamos, irmãos, com desejos de coisas que na verdade não são assim uma necessidade? E esse primeiro versículo é como se direcionasse, governasse os outros. É como se os próximos estivessem pendurados, por assim dizer, no versículo 1. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por isso, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aquela grama, aquele lugar mais sereno para a alma. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigério. Refrigera-me a alma. E a palavra aqui é usada em outro contexto para restaura a alma. Ele dá descanso para o coração, consolo, vida.
refrigera-me a alma. A ovelha fraca, cansada, tomava aquela água, já animava mais, andava mais rápido. Da mesma forma, quando nós buscamos o Senhor, na palavra, em oração, quando nós nos alimentamos espiritualmente do Senhor Jesus Cristo através da ceia, é um refrigério, é um renovo para a alma. Por causa destas águas que só Jesus pode oferecer. Esse descanso, esse refrigério, esta restauração profunda do homem interno, só Jesus pode operar. Descanso vem através daquele que disse: vinde e vocês encontrarão descanso para a alma. Eu sou manso e humilde de coração. Ainda bem, senão ele ia chutar a gente. Pecador miserável, é isso que eu sou e você também. A gente não merece nada de Deus, nem uma gota de bondade nós merecemos. Não merece nem respirar. Não merecia nem ter nascido. Mas Deus é tão bom que Ele não só fez muito por nós, Ele enviou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Cada necessidade Ele irá suprir. Ele é o descanso para a alma cansada. Vinde a mim e aprendei de mim. Obedeça, atenda esses dois convites para você encontrar um descanso na sua vida, na sua alma, no seu coração. Segundo, o caminho, o descanso, e agora o caminho. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quem guia a nossa vida? Quem nos toma pela mão? Jesus disse para Pedro: Pedro, agora vai ser diferente, Pedro. Antes você andava, fazia o que queria, etc. Agora você é meu, Pedro. Você é o meu servo. Agora a sua vida será dirigida por mim. Pedro, você vai fazer a minha vontade. E é a melhor coisa do mundo. Meus irmãos, a gente não sabe nada do que vai acontecer. A gente é surpreendido com tudo. É bom saber entregar a vida para Deus e descansar, dizendo: Ele está dirigindo, Ele está guiando a minha vida, porque Ele sabe o caminho. Ele sabe o que é melhor, Ele sabe nos posicionar, nos dirigir. Entregue ao Senhor a sua vida, ore, descanse nele. E olha só, guia-me pelas veredas da justiça. Às vezes, quando nós estamos dirigindo e presos no trânsito, sexta foi terrível o trânsito em São Paulo. A gente fica tentando encontrar um caminho para fugir das coisas. Ontem choveu muito também. E assim é o homem. Qual que é o caminho? Pilatos perguntou para Jesus: o que é a verdade? Seja zombando de Cristo ou não, era a grande pergunta dos filósofos. O que é a verdade? O que é o sumo bem? O que é beleza? E todas as respostas, você pode dizer o seguinte: é Deus. Deus é belo, Deus é a verdade, Deus é a luz, Deus é a suprema felicidade que o homem busca e anseia. Quem nos dará a conhecer o bem? Qual é o caminho? O crente diz: guia-me, Senhor, por estes caminhos de justiça. E ele faz isso porque glorifica o seu nome, olha só, por amor do seu nome. A glória é de Deus, a glória pertence a Deus. Portanto, quando Deus cuida da sua vida, quando Ele derrama o amor dEle, quando Ele sustenta, quando Ele dirige, isso glorifica o nome dEle. Reconheça o Senhor na sua vida, porque se uma porta abriu, e você tem buscado a Deus, você tem orado, entregado, dê o mérito a Deus, glória a Deus. Você foi muito bom nisso, olha que bom trabalho, graças a Deus, tudo Deus.
Uma vez o reverendo Jorge Carnelhas, foi meu professor no seminário, um privilégio ter ele como professor. Ele falou de um casal que falava muito graças a Deus. E as pessoas começaram a achar um pouco exagero aquilo, mas ele parou e pensou, será que é exagerado mesmo dizer tudo graças a Deus? Já contei de um casal americano, foi visitar aqui o seminário, e estava quente aquele dia. Parece que eles não estavam muito acostumados com aquilo. E aí bateu um vento, assim, aquele que refresca, vem de repente, e eles falaram, obrigado, Senhor, né, em inglês. Eles falaram de uma forma assim, bem pausada, profunda, obrigado, Senhor. Aquele ventinho assim que bateu. Deixa Deus guiar a sua vida. A nossa vida é dirigida pelo Senhor. Nós nascemos no tempo que Deus determinou. Nós partimos para Ele no tempo que Deus preparou também. Tudo está nas mãos de Deus. Agora, só o cristão tem esse consolo. Só. Pode ver que num velório, num ofício, só o cristão tem uma palavra de verdadeiro consolo ali para trazer. Isso aconteceu uma vez num ofício da PM lá que eu fiz. Aconteceu uma coisa e outra, e a sargento falou assim, chama o capelão. E uma palavra simples, irmãos, porque elaborar demais só atrapalha. Quanto mais simples, melhor a palavra pregada, a mensagem entregue. Você vê os corações sendo tocados pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem um compromisso com a palavra de Deus. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele nos guia e Ele nos protege. Ainda que, porque a vida não é o versículo 1 a 3 só. Tem o vale da sombra da morte, tem inimigo, tem problema, tem luta, tem dificuldade. É um evangelho falso, esse que é o evangelho da prosperidade. E é o que as pessoas têm buscado. Um pastor legal, que mais parece um coach. Um entretenimento, um show da fé. Um lugar que não parece templo, uma música que não parece de igreja. Um comportamento que parece mais de casas de shows, de rock, onde as pessoas vão dançar, etc. O que nós queremos, irmãos? Nós queremos um relacionamento com Jesus Cristo, nós queremos adorar o Rei Jesus Cristo. Ou nós queremos um alívio para essa vida? Ou nós estamos aqui apenas para Deus resolver os nossos problemas? Basta ler a Bíblia, porque nós temos que adorar a Deus nos pastos verdejantes, nas águas de descanso e também no vale da sombra da morte. E muitas vezes, por causa da nossa fraqueza, é no vale da sombra da morte que o louvor vai sair ainda mais fervoroso e a oração também. Vai orar mais. Imagina a ovelha no vale da sombra da morte. Um lobo pode chegar, um ladrão pode sair daquelas pedras altas, que as pessoas se escondiam, saía do nada. É como se fosse um vale com muitas sombras, rochas ali. Era sempre muito perigoso. A caminhada até Jerusalém era perigosa quando passava em Jericó ali, por isso que tem aquela parábola do bom samaritano. Do nada aparecia um ladrão, assaltava a pessoa. E a ovelhinha, coitada, não sabia andar, não sabia dirigir, não sabe o caminho, não é que nem aquele cachorrinho que sai de casa, depois volta, a ovelha se perde completamente. Davi vê nisso, então, ele, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Irmãos, que Deus nos dê essa fé, que vence o medo. Este relacionamento profundo com Deus, este amor que ocupa o lugar do medo no nosso coração. O amor lança fora o medo, é a presença de Jesus. Estou convosco todos os dias. É
como se Davi estivesse dizendo: eu sou como aquela ovelha, começa a ficar com medo, não sabe o que faz, perdida, mas olha ali para o lado, o pastor está ali. Olha só, não temerei mal nenhum, porque eu sei o que fazer, porque eu tenho um plano, porque eu tenho dinheiro. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É a presença do pastor que traz essa tranquilidade para a ovelha. Ele tem um bordão para defender, ele tem um cajado para dirigir, chamar a ovelha de volta, encaminhar, e isso é um consolo para o coração de Davi. Esse é o primeiro cenário, Deus como pastor. A cena muda no versículo 5. É como se nós estivéssemos agora em outro cenário. Se fosse um filme, nós iríamos assim para outro lugar. Agora é uma outra cena. Versículo 5, preparas-me uma mesa. Não vamos imaginar uma ovelha sentada na mesa, né, irmãos? É Davi agora. O rei é aquele que luta com muita coisa. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Por que eles estão ali? Preparas-me uma mesa. Por que Deus preparou isso com os adversários de Davi ali? Certamente, eles estão já derrotados, amarrados, saqueados, prisioneiros. Deus venceu. Os inimigos de Davi são os inimigos de Deus. Davi está dizendo: Deus irá defender a minha causa. Deus irá cuidar de mim. Deus irá me proteger dos adversários, dos inimigos. E Ele me recebe bem. Unges minha cabeça com óleo, que é uma forma de receber muito bem a pessoa. Ungir da cabeça no sinal de cortesia, como nosso mestre ensinou em Lucas 7. O meu cálice transborda. Isso quer dizer que ele está bebendo muito? Não. Tem gente que pega esses versículos e vai para outro lugar. O ensino da palavra de Deus é o seguinte: o vinho era sinal de alegria, quer dizer, a alegria de Davi está transbordando. O vinho também é sinal de grandes bênçãos de Deus, de colheita farta. As bênçãos de Deus estão transbordando na vida do seu servo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Irmãos, quando fala que seguirão, é um seguir assim, quase que encostando. Não sei se você já ficou em alguma fila e a pessoa atrás estava muito apressada também, e ela fica meio que encostando, assim. Então, é um seguir, mas não, de vez em quando acontece. Não, é como se fosse até, às vezes a palavra é traduzida por perseguir. Tua bondade e misericórdia. Aquele cântico muito bonito, já foi cantado aqui, bondade de Deus, é baseado nesse salmo. Tua bondade, Senhor, me seguirá, bem de perto, o tempo todo. Davi diz, todos os dias da minha vida. Onde estava Deus naquele momento mais difícil? Ele estava presente da mesma forma que todos os outros dias. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Jeremias, contemplando a cidade destruída de Jerusalém, diz o seguinte: nós só não fomos completamente destruídos porque a misericórdia de Deus é grande. Se renovam a cada manhã. Mas entenda que aquele renovar não quer dizer assim que vai caindo, como se fosse bateria de celular. Está caindo, aí Deus carrega, aí Ele derrama mais. Se renova. Deus é plenamente misericordioso sempre. Deus não tem nenhuma variação de humor, de amor. Ele é o mesmo eternamente.
Se renovam no sentido assim, são derramadas todos os dias. Se renovam. Todos os dias, o Senhor nos aceita na sua presença. Como viver então longe de Deus? Como dar as costas para esse Deus bondoso, que nos perdoa mediante o seu Filho Jesus? Nós éramos como ovelhas desgarradas, indo para o pior lugar, caindo, a ovelha machucada, sem vida, sem força. Jesus foi até o encontro dessa ovelha, eu e você, e nos resgatou, e nos colocou no seu aprisco, família da fé. Então Davi diz, eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Essa aqui, a casa do Senhor, mas é claro, especialmente a eterna. Quando Jesus abrir as portas celestiais, nós entraremos lá. Depois de partirmos deste mundo. Nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos. Nós estamos assim passando, irmãos. Daqui a pouco nós vamos também. Daqui a pouco outros vão também. Mas nós podemos ter essa esperança, eu quero estar com Deus, eu quero ir embora mesmo. Eu quero apenas estar aqui para cumprir a minha missão, a minha pátria, ou seja, o meu lugar é lá com Ele. Onde já estão os nossos irmãos presbíteros, Ney, Marcos Henriques, e aqueles que partiram da nossa família, que realmente entregaram a vida para o Senhor, estão lá, desfrutando de perto, do lado do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por Tua presença nas nossas vidas. O Senhor é bom. A Sua misericórdia dura para sempre. Nós somos o Teu rebanho, Senhor. Cuida de nós. Cada necessidade, ó Pai, nós colocamos diante do Senhor. E obrigado porque Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. É o supremo pastor. Pai, derrama na Tua igreja estas águas, Senhor, de refrigério, de renovação, de novo ânimo. Ministra, ó Deus, o Teu cuidado à nossa alma. Como uma criança precisa dar a mão para o pai, para a mãe, para atravessar a rua, para caminhar, assim nós levantamos a nossa mão para o Senhor, porque o Senhor segura forte a nossa mão. E, ó Deus, conduz mesmo a nossa vida, que pertence ao Senhor. E quando o medo bater no nosso coração, por qualquer razão, que nós possamos lembrar, o Senhor está comigo. O Senhor é um Deus presente, um Deus próximo, um Deus fiel, Deus amigo. Obrigado, Pai, porque estaremos com o Senhor por toda a eternidade, na casa celestial, na casa eterna. Todos nós, filhos de Deus, também com aqueles que já partiram, e reencontraremos com total alegria e gratidão. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.